Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha rapidinha no tarô? Antes do tarô, eu vou tirar uma cartinha dos arcanjos. Vai pensando numa situação aí, enquanto embaralha as cartas, que tem que embaralhar, né? Há algumas coisas que é importante se saber, principalmente para quem não é acostumado com tarô, né? Mas às vezes até quem é. Então, assim, o tarô pode errar, tipo, eu penso numa situação aqui, sai uma resposta nada a ver com a minha situação ou com o que eu pensei. Bom, é uma tiragem geral, mas pessoas vão assistir, não só uma. Então, aquela energia que tiver predominante, ou seja, com que a maioria estiver conectada, vai se conectar mais com a tiragem e vai sair uma resposta para aquela situação, né, para aquela energia que tá predominante. Mas assim, é muito difícil que vá aparecer uma tiragem para alguém, que vai chegar uma tiragem para alguém por nada. Pode não ser tudo, mas algo tem ali. Outra coisa, eu sinto que a tiragem é para mim. Não é eu quero que seja para mim, eu quero que seja para mim outra coisa. Mas se sente que é. E ali a resposta não fechou exatamente naquele momento. Pode ter algo para daqui a um pouquinho, ou para pensando bem, de repente a pessoa encontrar dentro dela, né? Uma tiragem particular, só na energia da pessoa, só para aquela pessoa. Aí sim, aí essa pessoa vai ter as respostas que procura. Não, nem sempre são as que quer, mas são as que precisa. Invertida. Outra coisa é o tempo, né? Dá pra trabalhar com tempo no tarô, mas nunca é exato, porque o tempo que a gente tá convencionado, que aliás é uma coisa muito moderna, né? Lá na Idade Média era outra noção de tempo, sabe? Isso é uma coisa muito cultural. E o tarô, ele é uma ferramenta para autoconhecimento, por mais que traga respostas da vida prática. Ele é um instrumento para ajudar no caminho evolutivo das pessoas. Então, é outra visão do tempo, né? Tá mais pro lado divino que pro lado humano. Então, de repente, não acontece num tempo exato que se prevê. Outra coisa é o prever, né? Depende muito. De repente eu digo uma coisa aqui, tu pensa numa situação. Eu digo uma coisa aqui. O que eu disser aqui, dá um clique, cai uma ficha. A pessoa muda o modo de ver dessa situação que pensou. Já isso muda o rumo dos acontecimentos. Então, assim, depende muito da nossa mudança e se tem mais pessoas envolvidas na pergunta, né? Por exemplo, fulano vai ficar comigo. Ou não, né? Fulano vai ficar. Isso depende tanto do consulente, da consulente, quanto do fulano, da fulana. Do que vai acontecer na vida e internamente para aquela pessoa. Então, e aí, como é que a gente sabe? Não, o tarô vê tendências e é muito difícil errar, porque ele tá aqui exatamente para enxergar aquilo que a gente não consegue ver sozinho, geralmente. Ou às vezes a gente vê e não quer aceitar, ou não tem clareza e vai esclarecer.
Outra coisa, cheio de coisas importantes para dizer, mas eu acho válido dizer, principalmente porque eu faço poucos vídeos, eu quero fazer mais, eu tenho feito poucas tiragens para publicar. Se eu faço, no geral, é mais vídeo, tô fazendo algumas num grupo de WhatsApp, porque é da questão dos áudios, porque escrever para mim é bem ruim, né? Então eu acho bom esclarecer sempre esses pontos, né? Porque não, tem gente que vai esclarecendo aos pouquinhos uma coisa e outra. Eu vou ver que retomam sempre essas situações, né? Essas questões, né? Mas, enfim, até esqueci qual era o outro ponto que eu comecei. Mas a gente tem tempo. Eu vou trazer bastante coisa sempre. Ah, sim! De tal. Não, mas disse que ia acontecer tal coisa. Às vezes a gente diz uma coisa, por exemplo, assim, ó. Tá, essa pessoa vai voltar a te dar atenção se tu te afastar dela. Ai, mas como assim afastar? Se disser assim, afastar de vez, deixa essa pessoa em silêncio por determinado tempo. Aí a pessoa tá ali insistindo, a pessoa insistindo, insistindo, insistindo. Ela para de insistir tanto. Ela não para de insistir totalmente. Ela para de insistir tanto. Muda alguma coisa. Talvez mude alguma coisa. Vai dar bem o resultado que o tarot disse, mesmo que a pessoa faça exatamente aquilo que o tarot disse, tem esse ponto, né? Depende do que vai acontecer dentro de si, fora de si e em relação a outra pessoa. Mas, num geral, é aquela tendência assim. Mas aí, se a pessoa fez mais ou menos e não completamente, então o resultado vai saber lá qual é, né? Vai saber qual é. O legal também, assim, é o acompanhamento com o tarô, né? É um acompanhamento para muitas situações. Para situações que precisam se desenrolar, é necessário, geralmente, mais que uma tiragem, porque as coisas não são assim tão simples, elas vão acontecendo ao longo dos dias, ao longo dos acontecimentos, né? E às vezes a pessoa, a gente já diz tudo ali numa tiragem, a pessoa fixa e vai aproveitando. Mas às vezes não dá para dizer tudo numa tiragem, porque não vai nem aparecer tudo numa tiragem. E às vezes até o que é dito, a pessoa não vai aproveitando depois, porque ela não está ainda pronta para ouvir. É depois de tal acontecimento que aquilo vai clarear mais, entende? Enfim, vamos ver o que saiu dentro da situação que foi pensada. Se não pensou em nenhuma, vamos ver o que nos diz igual. Terapia dos anjos. O arcanjo Rafael. Confia a nós, anjos, tuas preocupações e inquietudes. E permite que ajudemos a carregar tua carga. Ajudar com tua carga. Saiu aqui, eu tenho 7 de paus invertido, enforcado, página de copas invertido. Tá falando realmente aqui uma carta central, aqui uma carga mesmo, conflitos e dispersão de energia. A situação que foi pensada, então ela realmente é uma situação que está bastante parada ou que é sacrificante, a coisa parece que não sai do lugar, que o quanto se move não é fluido, não é o que se queria, não é confortável. Mas isso aqui, tudo tem um aprendizado na vida da gente. Pois é. Nesse caso aqui depende de mudar a visão, o modo de ver algo, a situação em si. Às vezes a situação vem para mostrar algo dentro da gente que a gente precisa mudar, né? Às vezes um hábito nosso, uma atitude nossa, tá? Essa situação,
ela tende a permanecer assim enquanto não houver um certo aprendizado. É uma oportunidade de aprendizado. E não dá para ficar nisso por muito tempo, é o que eu sempre observo dessa carta aqui, né? Não dá para ficar muito tempo nessa situação mesmo. É importante mudar a ação, o pensamento. Por mais que a gente pense assim, eu tenho razão, e rei de espadas no fundo do deck. Exatamente, tem algo a ver com ter mais coragem e ser menos intransigente, ser menos teimosa, ter menos medo de, isso vai me desestruturar, eu vou perder o poder, eu vou me perder de mim. Não. É realmente hora de buscar novos caminhos. É realmente hora de buscar novos caminhos. De reunir o que tem em si as suas potencialidades, o seu conhecimento, a sua magia. Tem muito do espiritual aqui, gente, né? A sua magia. É para sair fazendo uma coisa assim, só no impulso? Não, é para reunir o seu potencial, confiar, ser flexível. Ser flexível significa ceder aos outros fazerem o que eles querem? Não. Não é bem por aí, mas é não ser tão intransigente e saber que o outro é o outro também, que nem sempre o outro vai ser como a gente acha que ele tem que ser. E tá tudo bem fazer o que, né? Tem uma necessidade de recomeçar algo com conhecimento que já se tem. Já tentei várias vezes algo e não deu certo. Quem sabe essa vez que vai dar certo? Havendo essa mudança de postura, essa mudança de visão, uma disposição de confiar naquilo que a gente realmente gosta, naquilo que realmente nos preenche, naquilo que realmente nos inspira, nos faz bem, investir nisso, né? Agora você está maduro para atuar nesse caminho. Já tem tudo que precisa? Não. Aqui tem carta que indica que é preciso estudo, que é preciso mais trabalhar a sua magia e sua intuição, sim. Mas você está maduro. Não adianta, por exemplo, pegar uma criança de 7 anos de idade, que não seja um super ultra dotado, que já está estudando em casa, e colocar no mestrado, né? Digamos assim, até se o assunto é um mestrado, o mestrado dá trabalho, né? Tem que estudar bastante, tem que se dedicar bastante, mas a pessoa, né, se alguém aí pensou, se já é o momento de fazer o mestrado, sim, precisa ter mais flexibilidade, mais confiança, menos medo de dar errado, porque se der errado tudo bem, né? Mas eu preciso, eu dependo disso. Mas a preocupação não ajuda muito, sabe? Essa coisa de pôr muita energia numa direção só, muita necessidade só ali, isso pesa e bloqueia, não faz fluir, é encontrar um caminho de fluidez. E era para ser algo bem breve, eu falo bastante, né? Mas enfim, seja qual for a situação, nesse caminho, né? Quem está ouvindo, se identificou, fez sentido, a colheita é certa. A colheita é certa. Uma nova vida, uma nova fase na vida, que parece até uma nova vida, né? É certo.
Então adapte, né? Se for, por exemplo, uma questão amorosa, adapte, dá para adaptar direitinho, que é um trabalho a ser feito, há um comportamento a ser mudado, há uma dependência a ser curada. Ai, afastar da pessoa, não é. Curar a dependência dentro de si, curar o medo da perda e poder ser fluido na relação e por aí vai. Se for sobre profissão, trabalho, vocação, qualquer outra coisa, adapte, dá para adaptar. E como eu disse, isso vai funcionar mais, digamos assim, para a energia predominante que se conectar, né? Mais pessoas estão mais nessa postura, então o jogo vai mostrar mais essa postura. Mas se quiser uma tiragem só na sua própria energia, entre em contato comigo, a gente marca um horário e faz essa tiragem, né? Aí o tarô vai responder. O tarô e as cartas, eu uso sempre vários tipos de cartas. Às vezes, dependendo, eu uso até Xing. E vai responder direto para quem fizer a consulta aí. Gente, valeu por vir até aqui. Tomara que tenha sido válido. Qualquer dúvida, estamos aqui. Beijo e até uma próxima.